Pelo sinal da Santa Cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quer fazer uma oração? Eu pedi ao Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, para orientar nós nas nossas orações, dar força para a gente continuar fazendo nossas orações. Que o Senhor nos batize no seu Espírito. Batiza-me, Senhor, no seu Espírito Santo. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, Senhor. Nos livre de todos os males, Senhor. Desterra essa pandemia, Senhor, para as ondas do mar sem fim, Senhor. Tende misericórdia dessas pessoas, Senhor, que estão sem emprego. Desses pais de família, Senhor. Misericórdia, Senhor, de todos nós, Senhor. Dai-me força, Senhor, sabedoria, Senhor. E aumenta a nossa fé, Senhor. Abençoa a nossa caminhada, Senhor. Abençoa a minha caminhada, Senhor, a caminhada do meu filho, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse filho, Senhor, existir, Senhor. Aquele que me dá força para orar, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 24 de maio de 2020. Domingo, solenidade da Ascensão do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que ele foi elevado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com fogo do Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso,
Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Salmo responsorial. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos cantar essa. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. É uma trombeta só. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Fui direto. Vamos lá, vou cantar. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Amém, Senhor, meu Pai, abençoa, Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude
universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Eu quase falei João, mas é Mateus porque é solenidade. Aí troca. Entendeu? Quando é solenidade. Então a gente está na sequência de João, mas como é solenidade hoje, o Evangelho troca. Geralmente o Evangelho troca na solenidade. Então vamos lá. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazeis discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-nos a observar tudo que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigada, Senhor. Maravilhoso esse Evangelho, né? Final de Mateus. Últimas palavras do Evangelho de São Mateus. Então eu separei vários trechos dessa liturgia. Vários trechos. Vamos começar com... A leitura deixou o Evangelho por último? O que você acha? Então, vamos... Depende de como vai ficar... Vamos fazer por etapa primeiro. Vamos começar a fazer por etapa. Porque geralmente a gente faz o Evangelho e depois deixa as leituras por último. Vamos começar com a primeira leitura, então. Deita aí. Primeira leitura eu separei. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. Jesus disse: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. O que significa Jesus falar, não vos afasteis de Jerusalém? Então, depois da ascensão do Senhor, os apóstolos foram para Jerusalém, um local conhecido como cenáculo. Cenáculo de oração. Tem até uma música com... Exatamente. Eles ficaram lá durante até a chegada de Pentecostes. Até a descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre eles. Espírito Santo. Ficaram em oração durante vários dias. Vem, Espírito Santo. Então, não vamos perder o foco aqui na... Tá, eu me lembrei. Eu sei, mas não vamos perder o foco aqui do porque... Mas depois a gente esquece que está falando aqui. Essa é a primeira leitura? Sim, primeira leitura. Então, o que significa não vos afasteis de Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade da promessa. Jerusalém é a cidade onde Jesus foi para se entregar por nós. É a cidade do templo onde ele ficava, né? Sim, do templo, cidade. Jerusalém, cidade de Deus. Cidade de Deus. Em Apocalipse, mas essa Jerusalém aqui da terra, ela é uma terra santa. Sim, é uma terra santa. Mas não é a terra prometida que nós estamos almejando. Entendi. A Jerusalém que nós almejamos é a Jerusalém celeste, que está em Apocalipse, que está no céu. Entendeu? A nova Jerusalém.
Jerusalém que vai vir celeste. junto com Jesus. Tá. Jerusalém Celeste. Sim, celeste, Jerusalém do céu. Mas aqui nesse contexto aqui, como se aplica na nossa vida hoje? Como nós podemos não nos afastar de Jerusalém? O que é a Jerusalém para a gente? A Jerusalém, para nós, é a igreja. É nossos templos. Nossas Não, igrejas, nossos... não. Quando eu falo igreja, eu não falo só de pedra, de templo. Eu não falo só de tijolo. A igreja é muito mais do que isso. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é muito mais do que tijolo. Muito mais. A igreja, nós somos... isso eu vou falar isso nas outras leituras. Acho que em Efésios que vai falar sobre isso. Que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Eu vou chegar lá. Mas então, como nós não nos afastamos de Jerusalém, ou seja, não nos afastamos da unidade da igreja. Porque na igreja que nós recebemos as graças, o sacramento, através da igreja. Entendeu? O batismo, a Eucaristia, a Crisma, todos os sacramentos que são instrumentos para receber a graça de Deus. Senhor, a graça de Deus. Né? É lá que nós vamos no Santíssimo também, onde está o Santíssimo. Sim. Lá que a gente pode fazer as nossas orações também. Toda a graça vem de Deus através da igreja. Através da igreja. Verdade. A igreja de 2000 anos, fundada por Jesus Cristo, exercida pelos apóstolos. Então, Jerusalém também é vida de oração. Não nos afastar de Jerusalém é não perdermos a comunhão com Deus. Tenho vida de oração, tenho vida de comunhão com Deus. Tá entendendo? Não nos afastar de Jerusalém é isso também. Vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de amizade com Deus. Por isso que eles perguntaram, os apóstolos estavam preocupados. Entendeu? Por isso que eles foram perguntar para Jesus. Entendeu? O que eles perguntaram? Não perguntaram para Jesus, Senhor, Jerusalém, o Senhor vai... Não, eles perguntaram sobre o reino de Israel. O reino de Essa Israel. aí, se eu não me engano, é a próxima que eu separei pra gente... 1:5. Não. É a próxima, é a terceira. A próxima é 1:5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo... Entendemos o que é não se afastar de Jerusalém, né? Não se afastar de Jerusalém é não se afastar de Deus, não se afastar da comunhão com Deus, da vida de oração, da caridade, do amor pelo próximo, do amor a Deus, acima de todas as coisas. Não se afastar da unidade da igreja, que é uma só. A igreja é um só corpo e um só espírito. Onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E o Espírito é o Espírito Santo. É um só corpo e um só espírito. Nós fazemos parte dessa unidade da igreja. Entendeu? Isso é não se afastar de Jerusalém. Tá certo. Então, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. É o próximo trecho que nós vamos meditar. Vamos refletir. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, o batismo de João era um batismo de arrependimento, de contrição. Um batismo de preparação para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo. Que batiza com fogo, fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo de Pentecostes. Por exemplo, a salvação, a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, só vem pelo batismo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, só vem com esse batismo. O batismo de João era uma preparação para esse batismo. Entendeu? Entendi. Por exemplo, Apolo, na leitura de ontem, só era batizado com o batismo de João. Mas era um homem muito eloquente, falava muito bem, entendia muito bem da Sagrada Escritura
e entendia perfeitamente que Jesus era o Cristo, era o Messias. Ou seja, Apolo era um homem que não tinha o batismo em nome de Jesus ainda, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo assim, conseguia chegar a Deus Apolo tinha sido batizado o quê? Só nas águas? Só através do João Batista. Só através do João Batista nas águas. Isso. Batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento. Batismo de João é batismo de arrependimento, de contrição. É uma preparação para o batismo de Jesus. Batismo no Espírito Santo. Próximo trecho que nós vamos meditar, então, 1:5, entendeu, né? A gente refletiu bastante agora, Atos 1:5. Já foi, né? Deixa eu ver aqui. Poucos dias. E foi o que aconteceu. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, no cenáculo de oração que eles estavam em Jerusalém. Então, desceu, o Espírito Santo desceu sobre Maria, Nossa Senhora e os apóstolos. Em línguas de fogo. Eles começaram a falar outros idiomas. Língua de fogo vem. Agora que vai restaurar o reino de Israel. Atos 1, 6, 7. Neste lugar. Jesus, vem, ó Santo Espírito. Então, vamos para agora Atos 1, 6, 7. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Ou seja, eles não entenderam nada que Jesus estava falando. E os apóstolos estavam perdidinhos ali. Jesus falando do reino dos céus, da descida do Espírito Santo, da unção, da efusão do Espírito Santo neles, na proclamação da palavra, na conversão do mundo, e eles falando da restauração do reino de Israel. Eles estavam tão tontos que eles não tinham visto Jesus ainda. Jesus ia chegar perto deles, que eles estavam chegando Jesus. Não, isso aí é o discípulo de Emaús, isso aí é outra história. Mas então, eles não estavam entendendo. Olha que eles estavam ali, falando com Jesus ali, face a face ali, entendeu? Jesus é ressuscitado ali, glorificado, corpo glorioso. Jesus falando com eles claramente, eles não entendendo nada que Jesus estava falando. Inacreditável uma coisa dessa. Mas isso acontece. Hoje ainda, infelizmente. A gente está em Jesus, a gente vive com Jesus, a gente está na graça de Deus, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender ainda. Nós, falando de nós, temos dificuldade de entender o que Jesus quer para nós, qual a vontade de Deus para a nossa vida. Qual nosso chamado, a nossa vocação, qual a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus assim, vocês entenderam o que eu escrevo, que eu desenho? Jesus não ia falar isso não, que Jesus é infinitamente misericordioso e ele não ia falar assim não. Eu sei que Jesus não ia falar, mas dá vontade de falar. Vocês querem que eu desenhe para vocês entenderem? Eu não posso falar isso não, porque eu sou difícil também de entender. Todos nós somos. Tem hora que eu não entendo muito não, tem hora que eu tenho que ler, reler. Eles fizeram uma pergunta política. Jesus falando do reino do céu, falando das coisas do alto, falando do céu e eles falando da terra. Eles estavam presos no mundo ainda, entendeu? E muitas vezes nós estamos presos no mundo ainda. Nós temos que nos desgarrar da mundanidade para nos abrir para as coisas do alto, para as coisas que vêm do alto, as coisas celestes, as coisas de Deus. Temos que nos desgarrar das coisas do mundo para olhar para as coisas do alto. E os apóstolos, naquela hora ainda, nessa pergunta para Jesus, estavam muito presos ainda nas coisas do alto, entendeu? Estavam achando que Jesus ia ir lá derrubar o Império Romano e usar o poder e lançar pedras de fogo sobre todo mundo, entendeu? Que nem João sugeriu lá na outra passagem. Ele estava achando isso ainda. Jesus ia destruir todo mundo, ia imperar, ia ser o rei de Israel. Cara, Jesus é o rei de Israel, mas não só de Israel, o rei do mundo todo, o rei da terra, o rei do universo. É muito pequeno isso que eles estavam falando, entendeu? Aí Jesus, com muita caridade, com muita paciência, com muita longanimidade, com muito amor, com muito carinho, muita compreensão,
ele explicou para eles: meus filhinhos, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Entendeu? Não vos cabe saber isso, essas coisas, isso é pequeno. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não estou nem falando disso, meus filhos. Entende o que eu estou falando, amor? Entende o que eu estou falando. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Vocês vão proclamar em meu nome. Vocês vão converter uma multidão de gente para o céu. Essa é a tarefa de vocês. É isso que vocês têm que fazer. Quem vai reinar Israel, quem vai deixar de reinar, isso não tem importância nenhuma. Pelo amor de Deus, meu Isso não tem importância nenhuma agora, meus filhos. Pelo amor de Deus, entendam. Entendeu? Ó, e ele falou: mas, ó, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Abri um parênteses aí para isso aí, né? Muita gente gosta de estipular, né? Fazer, ó, o mundo vai determinar, o mundo vai acabar determinado dia, o mundo vai acabar não sei quando, porque viu não sei aonde, porque os mais, ou porque não sei o que, os cálculos aí fizeram e tal, vai acabar, vai vir um meteoro, vai vir sei lá. Não existe isso, cara. A gente não sabe. Meteoro? Você quer mais meteoro que essa pandemia que tá vindo aí, Vitor? Eu tô falando que as pessoas querem. Então, as pessoas muitas vezes querem saber o que vai acontecer no futuro e quando vai acabar o mundo e quando. Cara, ninguém sabe isso, ninguém. Só Deus Pai. Só Deus Pai sabe isso. Deus Pai e Deus Filho. Sim. Só a Santíssima Trindade. Só a Santíssima Trindade que sabe. Só Deus sabe isso. Quando vai acabar o mundo. Jesus já não falou isso outra vez, mas aqui, ó, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Entendeu? Essa é a missão dele, ser testemunhas de Cristo. Meu Deus, tem missão melhor que essa? Não existe. Ser testemunha do céu. Eles preocupados com Israel, com o reino, com, sei lá, com o Império Romano, com, sabe? Estavam muito pegados ao mundo ainda. Presos à terra. É, exatamente. Então vamos a Atos 1, 6 e 7. Ah, não, agora sim, segunda leitura. Acabamos de meditar a primeira leitura. Agora vamos para a segunda leitura. Efésios 1, 17 e 19. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Ou seja, conhecer o quê? Conhecer que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Essa leitura nos fala como nós temos que ter o conhecimento de Deus. Conhecimento que não é desse mundo. Conhecimento não é desse mundo? Como assim? Conhecimento de Deus. Ah, tá, entendi. Conhecimento que não é desse mundo. Entendi. Não tem. Não é as coisas desse mundo. É coisa da terra. Não, coisas do alto, coisas do céu. Ó, e como nós chegamos através desse conhecimento? Dias atrás, se não me engano, a gente estava falando sobre chegar ao conhecimento de Deus. Exatamente sobre isso. Através da palavra, você chegar ao conhecimento de Deus. Alguns evangelhos atrás, a gente estava falando sobre isso. Que a inteligência é possível chegar ao conhecimento de Deus. Sim. A inteligência é um dos instrumentos que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Mas o verdadeiro, real, mais profundo, mais íntimo, a inteligência não é suficiente para chegar a esse conhecimento. Esse conhecimento só através sabedoria. Da sabedoria.
A sabedoria, Por exemplo, ela inteligência. te destrói. Inteligência, todos nós podemos ter. Inteligência é só a gente estudar que a gente aprende. Verdade. É só estudar, não importa o assunto que for. Sabedoria, você Por exemplo, ficar ligado aos sinais. Você estudar a Bíblia, você ler a Bíblia, estudar, você vai aprender o que está aqui. Mas você entender com a mente é uma coisa, você entender com o coração é outra coisa. Verdade. Você entender com a alma, com o espírito, com o coração é outra coisa. A inteligência pode dar o conhecimento da mente, mas o conhecimento do coração só a sabedoria dá. E a sabedoria só pode vir de Deus. A inteligência qualquer um pode ter, é só estudar. A sabedoria não. A sabedoria vem única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente do Espírito Santo. Do Espírito de sabedoria. Nem sempre o quê? Você falou que é só a pessoa estudar que é inteligência. Sim. Mas não é sempre também não. Tem gente que é burro para estudar também. Tem gente que estuda e não consegue aprender nada. Sabia? Isso é difícil. Tem gente que fica bitolado mesmo. Tem gente que não é burrice não, sei lá o que é, algum estudo. Porque a Bíblia, vou te falar uma coisa, a Bíblia não é fácil também de entender não. Você tem que ter muita sabedoria, entendeu? Você tem que ter muita sabedoria e inteligência também. Uma coisa faz parte da outra. Não adianta você ter a sabedoria e não ter a inteligência. Não adianta você ter a inteligência e ter a sabedoria. Uma coisa, entendeu? Caminha junto com a outra. Sim, as duas coisas são necessárias. Mas o que eu estou falando é mais profundo. Não, entendi o que você está falando. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Entendi, da sabedoria. Você não entendeu o que eu estou falando. Eu entendi que você falou que inteligência... Sim, eu não estou falando que a inteligência não é necessária. É necessária, é preciso. Você falou, já entendi. Para estudar o catecismo, para estudar a Bíblia, para estudar as coisas de Deus, sim, a inteligência é necessária. Mas não é. É possível chegar ao conhecimento profundo de Deus, entendeu? O conhecimento do coração, da alma, conhecimento da conversão, sabe? Uma conversão real, genuína, através da inteligência. O Vitor? Só através da sabedoria. Agora veio na minha cabeça, sabe o quê? Gente, agora veio na minha cabeça como é que é? Quem é aquele mesmo que queria voltar para a cabeça pra barriga da mãe? Né? Nicodemos. Agora você vê a falta de sabedoria de Nicodemos. E tá vendo? Nossa, que exemplo maravilhoso. Não, presta atenção. Que exemplo maravilhoso você acabou de dar agora. Nicodemos era um homem extremamente inteligente. Ele era um mestre da lei, era um doutor da lei. Ele estudava, ele sabia a Bíblia de cabo a rabo. Desculpa falar assim, não era, acho que não falar assim da Bíblia, mas ele estudava isso aqui dia e noite. Dia e noite a Bíblia. Meu Deus, que exemplo maravilhoso. O Espírito Santo agora deu uma luz aí na sua cabeça para você entender o que eu estou falando. Sabe o que aconteceu? Meu Deus, obrigado, senhor. Que maravilha de exemplo você deu agora. Eu vi duas coisas. Eu vi o Diário Cara, do Faustino, daquele 118. Pô, que exemplo maravilhoso você deu. Veio na minha cabeça. Nicodemos era um homem extremamente letrado, extremamente inteligente. Ele queria ser entendeu? Santo, queria virar Mas santo. não tinha o conhecimento de Deus. Não tinha o conhecimento do coração. Conhecimento na alma, no espírito, entendeu? Na conversão, não tinha. Não conhecia a conversão, não conhecia nada. Era uma pessoa leiga de fé. Não tinha fé, não sabia. Sim, leiga de fé. Meu Deus, mas era um homem extremamente inteligente, conhecia muito bem a Bíblia, sabia explicar a Bíblia. Sabia explicar, era inteligente. Entendeu? Mas não tinha sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Que vem de Deus. Como é que uma pessoa... E muita gente não tem, infelizmente, hoje em dia. Ele tinha o quê? 100 anos quase, né? Sei lá, quando não tinha Nicodemos. O homem já tinha com não sei quantos anos, já estava caqueirado, já então, queria voltar. Jesus, como é que eu faço? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Infelizmente. E muitas pessoas hoje em dia têm esse mesmo problema de Nicodemos. A pessoa é estudada. A pessoa estudou em Harvard, estudou em Oxford, sei lá, tem mestrado, tem graduado, é mestrado, é doutorado, é pós-doutorado, é pós-graduado, tem todas as faculdades do mundo, todos os cursos, todas as graduações. A pessoa mais inteligente do mundo, mas não tem conhecimento de Deus. O que adianta isso? A pessoa que lê a Bíblia todo dia, quando lê o versículo da Bíblia, ela vai descobrir, ela vai se conhecer mais. As pessoas se aprendem nesse mundo, cara. Meu Deus, esse mundo... Entendeu? Todo dia. Você que faz faz leitura da Bíblia todo dia você não se surpreende com alguma coisa, todo dia você não fica... Sim. É isso aí. A gente lê uma passagem num dia,
A gente entende uma parte. Uma parte. No outro dia você lê, outro dia entende outra parte. No outro dia você lê e entende mais ainda. Vai entendendo. Uma coisa a outra, Sim. vai, entendeu? Às vezes você lê e você não entende nada. É isso aí. No outro dia você lê, você já Mas entende. você faz isso. E a pessoa que só lê uma vez que já não entende, vai entender mais o quê? Me diz. A pessoa desiste de... A pessoa lê, aí não entendeu. Aí desiste, aí a pessoa vai saber. Vai aprender aí não vai o quê? aprender mesmo. Vai aprender não, gente. É difícil. Isso aí vem de Deus mesmo. Isso aí tem que vir de dentro pra fora. Entendeu? Então, é coisa de Deus. Agora... Você tem que sentir Efésios vontade 17. de ler, você tem que ter vontade de entender. Uhum. Mas, meu Senhor, por que isso é assim? Não, eu vou ler de novo para me entender. Se a palavra do Senhor está aqui, tem algum significado. Ó, aqui, ó. Abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, e qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Ou seja, a riqueza da glória, a riqueza do céu, a riqueza das coisas maravilhosas, inimagináveis, de felicidade que Deus preparou para a gente no céu. Essa riqueza que a gente tem que estar no nosso coração, tem que estar nessa riqueza. Na riqueza do céu, na riqueza da glória de Deus, de ver a face de Deus. Essa tem que ser a nossa esperança, nossa alegria. Entendeu? A nossa riqueza não tem que estar no mundo, não tem que estar nas coisas do mundo, não tem que estar... tem que estar no céu essa riqueza. Em Lucas nos fala, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, nosso tesouro tem que estar no céu. Nosso tesouro não tem que estar aqui na terra. Porque aqui na terra a traça vem, corrói, algum ladrão pode vir roubar. Agora no céu não existe isso. No céu, ninguém pode roubar o seu tesouro que está no céu. Está muito bem guardado. Nosso tesouro tem que estar guardado no céu. A herança dos santos. Nós temos a herança dos santos. É nossa, é só a gente tomar posse. Verdade. Só a gente escolher por Deus. Tomar posse da nossa salvação, que já é graça, de graça, Deus nos dá. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Nos livrou de todo pecado, com o seu sangue derramado. Nos purificou e nos purifica. Pelas nossas misérias, nossos pecados. Sim. E você pensa que todo mundo pensa nisso? E que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ou seja, tudo, para Deus nada é impossível. A pessoa pode pensar, nossa, mas eu tenho aquele pecado, que aquele pecado eu não consigo abrir mão daquele pecado, aquele pecado eu não consigo viver sem aquele pecado. Meu Deus, para Deus nada é impossível. Você consegue sim, é só você querer, é só você buscar força em Deus. Porque nós somos fracos, realmente. Nós somos fracos, mas Deus é onipotente, Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível. Não existe pecado que não possa ser vencido, que já foi vencido por Deus na cruz. Não. É só a gente se unir a Deus que a gente vence todo tipo de pecado. Todo tipo de vício, todo tipo de coisa que nos afaste de Deus. Só a gente ter vontade de se unir a Deus. Ter vontade de mudar de vida. Viver na verdade, na luz, na justiça de Deus. E com isso, nós teremos no céu a riqueza da glória de Deus e a herança dos santos. Como diz a palavra aqui. Através do imenso poder que ele exerceu em favor dos que creem, de acordo com a sua ação e força onipotente. Então, vamos agora 1:22, Efésios 1:22. Vamos terminar a segunda leitura. Efésios 1. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, ou seja, Jesus Cristo está acima de tudo e de todos, a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Eu já estava explicando um pouco sobre isso anteriormente, que você entrou no assunto antes do tempo, né? Aí eu já estava adiantando essa leitura, esse trecho que eu separei para a gente meditar um pouco hoje. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu só vou completar. Então, Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Você falou. Nós Falei, somos né? o corpo, Jesus Cristo é a cabeça. E o mundo está onde? A igreja é o corpo de Cristo, que somos nós. Nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E o mundo está onde nisso tudo? O mundo? É. O mundo, sabe onde o mundo está? O mundo está abaixo dos pés de Jesus. Mas não sabemos. É.
O mundo está abaixo dos pés de Jesus, porque Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de tudo. A palavra nos diz aqui, Verdade. Jesus está acima de tudo. Tudo que você imaginar, Jesus está acima. E o mundo está abaixo dos pés dele. Claro, nós somos o corpo dele. Verdade. Se nós somos o corpo dele, nós estamos unidos a ele. Verdade. Através da alma, do espírito. Se nós o adoramos em espírito e verdade. Se nós estamos com ele. Nós estamos na graça, vivendo na graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Verdade. Nós estamos acima do mundo. Porque nós estamos com Cristo. E Cristo está acima de tudo. As pessoas têm que entender isso. Elas têm que sair do mundo e se unir a Cristo. Se unir à igreja. Que é o corpo de Cristo. Sair do mundo, cara. Que o mundo não dá futuro a ninguém. Sabe por que é difícil? O mundo... Eu vou te falar que essa semana eu já vi 2 sacerdotes falando, 2 padres falando. Não tem nada nesse mundo. A messe é grande. A Sim. messe é enorme. Mas os funcionários são poucos. Não tem nada nesse mundo, nada. Entendeu? Nada nesse mundo que seja comparável, nem 0,0001%. Nada que possa nos dar a felicidade, a alegria, o prazer que está preparado, guardado para nós lá no céu. Nada nesse mundo, nada. Nem 1% desses 100% de felicidade que está preparado para nós no céu. Que Jesus nos disse: eis que vou à frente, mas vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus foi à frente para preparar um lugar para nós. Está preparado. Só temos que tomar posse desse lugar, aqui na terra, vivendo unido com Deus, na graça de Deus, pelo Espírito Santo. Sendo fiel a Ele, né? Deus gosta de fidelidade. E fé. Fé. Fidelidade e fé. Sem fé não é possível agradar a Deus. Ai, e sem gente, fidelidade também não. Todo dia eu falo isso, hoje o padre mandou falar. Senhor, aumenta a minha fé. Todo dia nós temos que pedir isso. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Todo dia isso. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta as minhas esperanças. Todo dia nós temos que pedir para aumentar a nossa fé. Senhor, batiza-me no teu Espírito Santo. Todo dia temos que pedir a efusão do Espírito Santo, sim. Todo dia. Senhor, temos que pedir essa efusão do Espírito Santo. Que nem os apóstolos de Nossa Senhora receberam em Pentecostes, em Jerusalém, no cenáculo. No cenáculo de amor. Ah, essa música é bonita, você sabe ela? Sei. Só assim um pedacinho. Não deixarás voltar. Para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amadíssima esposa. Então vamos para o Evangelho. Mateus 28, 17. Separei para a gente meditar. Essa música nova. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Esse é um dos motivos que, infelizmente, muitas pessoas ainda se apegam ao mundo. Porque elas duvidam. Porque elas não creem que Jesus é Deus. Ou que se creem da boca para fora, mas não creem. Se você chegar para qualquer pessoa, aqui, pessoa, não importa a religião dela, não importa... Assim, não importa se a pessoa está firme na fé ou não está, longe da igreja, não importa. Se a pessoa chega e fala, você crê que Jesus é Deus? O pessoal fala, eu creio. Mas crê mesmo. Crê da boca para fora. Crê da boca para fora. Mas não crê com o coração, não crê com a alma, não crê com o espírito. Infelizmente. Eu tava me Porque lembrando... se crê, não tem como a pessoa não engolir esse livro aqui, chamado Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada, ou pelo menos o Evangelho, para entender
né? Como tudo que aconteceu, porque quando a gente ama, né? Se a gente crê que Jesus, a gente vai amar. Tudo que aconteceu, nossa, a gente, através do conhecimento, né? Da palavra. É o que eu falei ontem. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente conhece. Como a gente vai amar quem a gente não conhece? Tem que se apaixonar, sabe? Primeiro tem que ler. Tem que se ler o apaixonar, Evangelho, os Evangelhos, pelo menos os Evangelhos. Pega para ler, ainda mais nessa pandemia que a gente está, entendeu? Pega uma Bíblia, Ô, lê. Vitor, eu acho que tem muita gente aí que tem um Pai Nosso no rezo, nem se benze Não nós sei, dormindo. cara. Infelizmente. Quero provas. Sai na rua sem uma proteção, sem uma... É difícil. Olha, aqui diz que os As pessoas apóstolos, são meu muito Deus, olha, esquisitas. os apóstolos, aqui diz que os apóstolos duvidaram. Os apóstolos duvidaram. Os apóstolos que ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus, andando para cima e para baixo, vendo todo tipo de milagre, de ação do Espírito Santo, de ação divina de Deus, todo tipo de milagre. E eles, mesmo assim, após a ressurreição, alguns duvidaram. Olha isso, cara, os apóstolos duvidaram. Imagina. É igual aqueles também que andaram com Jesus para lá e para cá, foram, conversaram com Jesus, Os discípulos de Emaús. Jesus dormiu na casa deles, depois no outro dia, quando Jesus deu o pão a ele, partiu o pão e deu, que eles viram que era Jesus. O pessoal tá tudo com venda na cara, meu filho. Isso aí todo mundo tem que tirar. Isso está em Isaías e está em Mateus também. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Eu estava pensando sobre isso hoje, cara. Sério? Sério. Eu estava pensando sobre isso hoje. Não sei porque isso veio na minha cabeça. Quando eu estava rezando o rosário, eu pensei, nossa, tem tanta gente que... Tá com venda Como a na pessoa não cara. enxerga. Como a pessoa não Todo enxerga, a mundo com verdade está na venda, cara da todo pessoa, a mundo pessoa com não vê. Meu Deus, como é Isso é possível? A verdade na cara da Mas pessoa, a você pessoa não sabe, enxerga. Isso é o príncipe que cega eles. Você não, você... Isso está em Isaías e está em É o Mateus. príncipe que cega eles. Isaías nos falou isso É o D. através do Espírito Santo. É o D que cega eles. O Espírito Santo nos falou isso através de Isaías. E Jesus Cristo falou isso também em Mateus. Tem olhos, mas não veem. Não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. ouvem, mas não escutam. Não escutam. Não absorvem. Olham, mas não veem. Mas não enxergam. Não enxergam. Olham, mas não enxergam. Veem, mas não enxergam. Tudo com venda. Ouvem, mas não escutam. Tudo com venda na cara. Isso é muito sério. Nossa, A gente tem que orar muito. Tem que orar muito, cara. Porque eu vi um meme também outro dia sobre uma... Não é meme não, não é nem meme. É uma imagem, né? Que eu vi lá na internet. Falando assim. Tava Jesus, né? É que tudo é meme hoje em dia, né? Mas não é nem meme. É uma imagem. Falando assim. Jesus, tava a imagem de Jesus, tava escrito. Jesus Cristo, que era perfeito, que é perfeito, rezava constantemente ao Pai. Sentia necessidade de orar constantemente ao Pai. Imagina nós. Somos criaturas tão imperfeitas, tão egoístas, tão... Tem tantas coisas a melhorar, em tanta miséria. Tanta miséria. Imagina nós. Tanto pecado. Jesus Cristo que não tinha pecado, que era perfeito. Não cometeu nenhum pecado, nunca falou nenhuma mentira. Sentia a necessidade de orar constantemente ao Pai. Imagina nós. Nós temos que viver em oração. A oração é a base da fé. Tem é a base da... Então tem que orar sem cessar, nós todos. Mas... Orar pela conversão do mundo, entendeu? Orar pela conversão das pessoas que não enxergam a verdade que está na cara delas, infelizmente. A verdade, o caminho e a vida, que é Jesus Cristo. Não enxerga mesmo. E outra coisa, às vezes a pessoa, Deus bota o troço ali na tua frente, Deus começa Temos a que orar muito pela conversão do mundo, todo dia. Você apaga os sinais, passa por cima dos sinais, mas não absorve os sinais. Orar pela conversão da nossa família e orar pela conversão do mundo. Então vamos finalizar com Mateus 28, 20. Ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Estava dando instrução para os discípulos a ensinar, a evangelizar, né, o mundo. E depois ele disse:
Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra de Deus isso. Palavra da salvação. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Até o fim dos tempos. No Antigo Testamento fala muito sobre as promessas de Deus. Tudo isso está no Antigo Testamento. Deus fala que Ele vai descer até nós. Ele vai morar com nós, em nosso meio. Os profetas falam isso. Isso se cumpriu em Jesus Cristo. Desceu até nós, morreu por nós numa cruz, ressuscitou, está à direita do Pai, mas também está aqui agora, presente entre nós. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como eu já disse outro evangelho, outra meditação, Jesus está sim em todos os lugares, mas está presente num só lugar, em corpo, alma, E espírito. E espírito. alma e espírito pode ser entendido como a mesma coisa. Mas embora não seja, tem uma teologia aí que nos ensina que o espírito é um local mais profundo que fica dentro da alma, mas isso aí é mais... Vamos entender alma e espírito como a mesma coisa. Nesse sentido aqui que eu estou falando, nesse contexto aqui que eu estou falando. Jesus está presente num só lugar, em corpo, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Que é a Santíssima Eucaristia. A consubstanciação da hóstia Se resume em nisso. Deus. Se resume nesses três. Nós comungamos Deus. Isso. Deus está presente em nós. E a hóstia não é alimento, o corpo, Jesus Cristo. A hóstia consubstanciada em Deus, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, não é alimento para o corpo, mas sim alimento para a alma. Fortalece a nossa alma, purifica nosso espírito. Um alimento para a alma. Isso. E Ele está presente conosco. Nós estamos em comunhão. Nós ainda estamos com a nossa Com última ele. comunhão, sabia? Que nossa última comunhão. Sim, como a gente já leu no Diário de Santa Faustina, a comunhão dura em nós até a próxima, independentemente de quanto tempo for. Até a próxima comunhão. Claro, se nós, Deus livre e guarde, não cometemos um pecado mortal. Que aí, infelizmente, nós expulsamos Deus de nós. Misericórdia. Isso é muito grave. Ai, obrigada, Senhor, por essas homilias. Obrigado, Obrigada Senhor. por essas orações, Senhor. Pela sabedoria que o Senhor tem nos dado para Obrigada, fazer essas Senhor reflexões, Jesus. essas Dai-me meditações força, da palavra Senhor. de Deus, Dai-me do Evangelho, força, da palavra da sabedoria, salvação. inteligência para a gente entender cada palavra do Obrigado Senhor. por tudo, Senhor. Entendeu, Senhor? Para a gente entender cada palavra, meu Pai, que está escrito na Bíblia. Entendeu? A gente absorver isso, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, minha mãe. Em nome do Pai, do Filho, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ai, que bênção, meu Deus, foi uma bênção. Pela ação, Uma quando a bênção gente muito grande. começa, né? Quando a gente começa, a gente sempre faz duas orações. Isso, A gente faz a oração do Espírito Santo e a oração da Ave Maria. isso. Que a gente pede a ação, o Espírito Santo venha e haja. A gente pede que Deus haja em nós, a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os Verdade. corações dos vossos fiéis. Entendeu? E a gente pede a intercessão de Nossa Senhora. Que ela é a nossa intercessora no Nossa céu. mãezinha intercessora. Junto com Jesus Cristo, que é o nosso maior intercessor. Então vamos fazer uma oração.
Obrigado, Senhor, por esse Obrigado, momento de meu Pai, meditação por esse momento de meditação, e reflexão do de seu santo reflexão, evangelho, da Senhor, do sua seu santo santa evangelho, palavra. da sua santa palavra, Senhor. Enche-me, Obrigada. Senhor, do teu Santo Espírito, Enche-me, Senhor, do teu Santo Espírito, por intercessão por de nossa intercessão de mãezinha, nossa mãezinha, a Virgem Maria a Virgem Santíssima, Maria Santíssima. São Miguel e afasta de Arcanjo, nós afasta de nós todo pecado. todo pecado, Nos dê força nos dê força para nos afastar de toda para ocasião afastar de de toda pecado, ocasião de pecado, Senhor, nos afastar de tudo nos afastar de tudo que possa ser um risco para a nossa salvação, que possa para a ser nossa um risco para a vida, nossa salvação, para a nossa vida, Senhor. Dai-me força, Senhor. e nos encher cada vez mais das Nos coisas de encher cada Deus, vez mais do das coisas do Espírito alto, das Santo. coisas celestes, Vem, e nos Espírito esvaziar cada vez Santo. mais Vem, Espírito Santo. nosso espírito humano das coisas do mundo, nos encher cada vez mais do Espírito Nos Santo. livra, Senhor, de todas as coisas do mundo, Senhor. Assim seja. Assim seja. Amém. Vem, Espírito Santo, nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Em nome Espírito do Pai, Santo. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lindo.